participando. Seu Gilberto Bezerra dos Santos. Como é que o senhor prefere ser chamado, hein? Meu nome é artístico, né? Quixabeira. Gilberto Quixabeira. Persidônio Quixabeira, né? Mas por que chama o senhor de Quixabeira? Porque era um conjunto e eu fiz parte. Limoeiro e seu Jagunço. O Limoeiro e seu Jagunço era um filho de Chiqueraco, de Limoeiro, o coronel Chiqueraco, na época dos coronel. Então ele fez um conjunto tipo aqueles cangaceiros, Lampião e seus cangaceiros. Então era Limoeiro e o Jagunço. Nós, os Jagunços, éramos dos cangaceiros. E cada um de nós tínhamos um Persidônio, é o nome artístico. Eu, Quixabeira, Coruja, Gatinho e Sete Mola. Eram os componentes, eu de sanfoneiro, o zabumbeiro era Sete Mola, o triangueiro Gatinho e Limoeiro era o cantor. Mas quem é que botou esse nome? Ele mesmo. O Walter Heráclio, filho do saudoso Chiqueraco. E o senhor nasceu em Escada, né? Como é que foi a sua infância lá? Como é que foi essa... A minha infância na Escada, eu estudava, na época, aprendi a tocar cavaquinho com 12 anos e final de semana tinha o SESI, onde apresentávamos festivais, então eu fazia parte do conjunto que tinha lá, que era do SESI, e daí depois eu parti para a sanfona. Comecei, achei bonito, um camarada chegou tocando lá, aí eu fiquei olhando, observando e tive a curiosidade de querer conhecer melhor a sanfona. Aí foi quando comecei a aprender a tocar sanfona lá. Daí então eu fui me aperfeiçoando até que chegou a época de eu me tornei um profissional, aos 16 anos de idade. Já tocava acordeão. Eu lembro dessa história aí. Mas antes do senhor se tornar profissional de música, o senhor trabalhou em algumas outras funções? Trabalhei. O que é que o senhor mais fez? O que eu mais fiz, trabalhei em fábrica de tecido, uma fábrica que até hoje tem lá na minha cidade. Eu aprendi a profissão de ajudante de serralheiro na Companhia Industrial Pirapama, uma fábrica de tecidos que até hoje existe, em Escada. E lá então, depois que eu aprendi a profissão, aí fiquei trabalhando vários tempos lá nessa fábrica. Um têxtil? Têxtil, Companhia Industrial Pirapama. E lá em Escada, quem foi que criou o senhor quando o senhor era menor? Eu fui criado com a minha avó, porque meus pais se separaram. E sempre quando acontece isso, os filhos é quem paga o pato, como deu ditado. Então minha avó tomou conta de mim. Eu fui do tempo que cheguei a cortar cana, estudava de noite, não tinha luz, era a luz do candeeiro. Eu fui do tempo que molhava a caneta no tinteiro, minha avó fazia meu nome e eu cobria. Aí fui aprendendo a escrever meu nome devagarzinho. Eu saía de 4 horas da manhã, em cima de um caminhão para cortar cana e chegava de 5 da tarde. Aí fui estudando até que as coisas foram melhorando. Cheguei a ser cobrador de uma lotação, umas Kombi que tinha lá, por sinal o dono foi um cidadão João Ramalho, já falecido, que me ajudou muito. Chegou a contribuir para que eu me tornasse um motorista profissional, tirar minha carteira. Depois passei já a dirigir a Kombi. E o seu primeiro instrumento foi o cavaquinho? Cavaquinho, com 12 anos de idade. Mas como é que foi que o senhor se apaixonou por aquilo, gostou, alguém... Eu achei bonito o camarada, fui ver o pessoal tocando no conjunto e eu achei bonito o cavaquinho, aí me apaixonei. Aí, resultado, aprendi. Depois parti para a sanfona. E o senhor tinha alguém que instruiu o senhor? Tinha lá um pessoal que, lá no interior, inclusive do conjunto, né? Que tocava cavaquinho, tocava violão. E começou a me dar umas explicações, eu fui procurando de desenvolver até me tornar profissional. Entendi. E como é que foi essa transição entre o cavaquinho e o acordeão? O senhor tocava cavaquinho, estava se desenvolvendo, indo bem... Foi a minha transição do cavaquinho para o acordeão, que eu depois fui tocar com um camarada que tocava acordeão. Aí eu achei
bonito, ele tocando e tal. Eu disse a ele, olha, tu me ensina a tocar acordeão, porque quando tu estiver cansado eu vou. Aí ele foi me dando a explicação, aí os detalhes, aos poucos eu fui pegando até que fui desenvolvendo. Foi quando minha mãe, minha avó que me criou, vendeu uma máquina de costura que ela tinha e comprou uma sanfona para mim, minha primeira sanfona. Sua avó? Minha avó, né, que era que chamava mãe. Daí então eu fui desenvolvendo, chegava aí, tinha um cara tocando em tal lugar, eu ficava observando o que ele fazia e fui desenvolvendo até me tornar um pouco profissional. Foi quando então minha mãe veio embora, trabalhar aqui na fábrica da Torre, aí mandou eu buscar minha avó com a gente. Aí eu fiquei morando na Torre, estudando na fábrica na escola, né, que chamava-se Tonifício da Torre. E foi quando eu inventei um conjuntozinho, arrumei mais 2 meninos, 2 rapazinhos igual a mim, a gente começou a tocar dos trem, pegava o trem daqui para Maceió, para Garanhuns, depois no mercado de São José, ficava ali naquela praça da República, onde tem até hoje, tocando, depois botava a caixa da sanfona, o cara saía pedindo assim, com pandeiro, Aí foi justamente a oportunidade quando eu conheci Zé do Norte, no filme Cangaceiro. Eu estava tocando na Praça do Diário, em 1954, quando chegou aquele cidadão vestido num terno branco, com chapéu panamá, aí perguntou meu nome. E me perguntou se eu queria ir para São Paulo. Eu digo, não posso ir, que eu sou de Menor. Você mora onde? Eu disse onde morava, na Torre. Ele foi comigo até a residência da minha avó, que era minha mãe. E lá, ela conversou com ele. Aí fomos lá ao juizado de Menor, tirou uma autoria, que naquela época para viajar tinha esse problema. E eu fui para São Paulo com ele. Aí fiquei 1 ano lá. Só que 1 ano depois chegou a época de eu me alistar no Exército. Eu não quis ficar em São Paulo. Aí foi quando eu voltei, cheguei aqui, me alistei, fui sobra de contingente, quer dizer, não servi o Exército, tem a minha reservista até hoje. E aí continuei. Daí apareceu, foi quando surgiu esse conjunto. Limoeiro e Silvio Aguntos. O Mar falou comigo, dizendo que precisava de um sanfoneiro e tal. Daí a gente foi fazendo isso aí, fui fazer parte. E foi quando eu me tornei fazendo parte do conjunto. A gente se apresentava no conjunto, num programa que tinha na Regional do Comércio, um programa Variedade Fernando Castelão e outros. O senhor disse que foi para São Paulo, mas não gostou, não quis ficar. Por que o senhor não quis ficar em São Paulo? Porque chegou a época de ir para São Paulo, de ir para o Exército, né? Servir o Exército. Depois de 1 ano, então eu pensei, se eu ficar aqui, vou me alistar no Exército, vou ter que passar mais 1 ano. Aí começou a bater a saudade da minha mãe, né? Aí comecei a sentir saudade, aí foi uma razão de eu vir embora. Aí falei com ele, com o Zé do Norte, expliquei que estava com saudade da minha mãe e queria vir embora. E eu não queria servir o Exército lá. Aí foi uma razão de eu ter vindo embora. Entendi. E aí, com 13 anos, o senhor ganhou o concurso na Rádio Jornal. Na Jornal do Comércio. Tinha um programa, Fernando Castelão, Variedade Castelão. Aí tinha aquele conjunto. Tinha um programa patrocinado pela Perfumaria Mista. Mista? Mista, Perfumaria Mista. Então várias pessoas se apresentou, tocando cavaquinho. Aí eu me apresentei e ganhei o primeiro lugar. Só um momento. E aí? Sim. Aí o senhor, com 13 anos de idade... Foi um tio meu que morava na Torre, irmão da minha mãe, que era louco por mim, achava bonito tocar cavaquinho. Disse, olha, tem um conjunto, tem um concurso no programa Variedade Castelão. Um programa que tinha na Regional do Comércio. E eu vou lhe escrever para tocar cavaquinho, quem melhor tocasse. Justamente eu fui e ganhei o concurso em primeiro lugar da Perfumaria Mista. Ganhei um cavaquinho e um prêmio na época. Eu não me lembro, parece que foi 50 cruzeiros, na era cruzeiro, um negócio assim. Aí eu ganhei em primeiro lugar o prêmio e um troféuzinho que eu, por sinal, faz muitos anos, eu não tenho a menor ideia. E essa
essa experiência que o senhor teve num filme, como é que foi, o que é que o senhor fazia, como é que foi A essa minha história? experiência no filme lá em São Paulo, voltando a São Paulo, lá em São Paulo eu tive uma vantagem, porque lá na Gazeta do Norte frequentava aqueles maiores professores de acordeão, como Mário Zan, Mário Mascarenhas de Moraes. E eu ficava observando eles conversando e ele tocando, passando as letras, e eu observava os acordes que ele fazia. Então eu fui me aperfeiçoando, aprendendo e olhando o que precisava realmente para se tornar profissional. Então a experiência que eu tive foi essa. E os maiores profissionais que frequentavam na cadeia, eu aproveitava aquelas oportunidades deles fazer aqueles acordes, eu mentalizar e pegar depois a sanfona. E eu soube também que o senhor foi para Brasília na inauguração da cidade. Como é que foi essa história? Como é que o senhor foi parar? Por que foi? Como é que foi lá? Em Brasília foi o seguinte, nós justamente fazendo parte desse conjunto, Limoeiro e Seu Jagunço, que foi um conjunto que nós fizemos mais campanha política, que inclusive começamos aqui, na época do governador Cid Sampaio, quando ele lançou aquele bônus PS. Cid Sampaio. Aí nós fizemos a campanha de 102 municípios de Pernambuco na campanha do Bônus PS. Depois foi quando fizemos a campanha de Pedro Godinho, na Paraíba. No Rio Grande do Norte, Padre Gugel, um padre que foi candidato a vereador. Em Maceió, nós fizemos a campanha do Major Luiz Cavalcante, campanha de governador. E Brasília foi na campanha de Juscelino Kubitschek. Na campanha de Juscelino Kubitschek. Aí ele era uma pessoa muito comunicativa, o Limoeiro, o Valderário. E conseguiu a gente fazer uns comícios, tocar uns comícios, quando o JK lançou justamente a campanha, né, dele para presidente. Aliás, não presidente, ele já presidente que construiu Brasília. Que foi em 5 anos, aí todas as vezes, 55 anos. Entendeu? Isso aí era um tempo que tinha muita esperança no Brasil, a coisa do futuro. O que é que o senhor pensava naquele tempo sobre isso, como ia ser e como é hoje em dia? O que é que o senhor pensa hoje em dia? O que eu pensava naquele tempo é que não chegasse ao que nós chegamos agora, né? a esse fim. O pessoal pode passar aqui? Pode, não tem problema nenhum, irmão. Pode passar, faz parte do filme. Bom dia. Bom dia. Mas diga aí o que eu fiquei curioso com isso do senhor. Da esperança que tinha naquele tempo e o que se concretizou e o que é que não se concretizou. Eu queria saber. A esperança era o seguinte, que eu não pensava que nós chegássemos ao que nós tivemos hoje, porque não fosse um país que se tornou com políticos corruptos. Eu nunca vi um país como o Brasil, de riqueza, ter 2, 3 presidentes presos, se corrompeu, porque eu tive o prazer e a felicidade de conhecer 2 presidentes da República honestos, foi Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas. Né? Então a minha esperança não era essa, era nós estarmos vivendo esses anos atrás, na época Juscelino, na época, tivemos outro que não teve a felicidade de governar, o Tancredo Neves, né? Então, a minha só foi decepção e vergonha, como até hoje, um país como esse, riqueza de ter 2, 3 presidentes presos. E foi quando criaram a Lava Jato só para isso. Quer fazer alguma intervenção? Mas essa sua participação na política, como ela se deu aqui no bairro? Aqui foi justamente através na campanha política eu tocava, que eu fazia os comícios, justamente através desse conjunto que eu fazia parte, que ele era, aliás, de ser filho de Chico Heráclio, um coronel, aqueles coronel de cana lá de Limoeiro, ele tinha os irmãos dele deputados, 2 deputados, que justamente conseguia para nós ele fazer os comícios. E na época a gente podia fazer aquele show político, né, nos comícios, tudo aí. Minha participação foi essa, eu fazia parte do conjunto e tal, e nós fazíamos os comícios, né? Que agora é proibido, foi proibido, né?
Pode dizer. A música então tá desde do início Desde da minha infância, né? e foi passando, né, de Foi geração para passando família. porque a música é outra coisa. Eu tive, em 1963, eu tive a felicidade de conhecer Luiz Gonzaga, que ele foi fazer um show lá na minha cidade, em Escada. Aí eu fui com a minha sanfona, fiquei assim no cantinho, e ele olhava para mim e me chamou. Eu fui todo envergonhado, diante de quem? Luiz Gonzaga de Bacota. Foi quando ele mandou eu pegar a minha sanfona, ele cantando, e eu nervoso fui acompanhando. Ele disse: você tem tudo para se tornar um profissional. Lembre-se de uma palavra que Luiz Gonzaga disse, e eu gravei em 1963. Lembre-se que a música sempre tem o que aprender, sempre tem o que aprender. Cada época que se passa tem sempre que se aprender. E seja uma palavra outra vez, isso que eu continuo até hoje, humilde. O músico, para se tornar profissional, e no meu caso, que eu trabalho até hoje com 82 anos de idade, é a humildade, certo? Porque a música traz dentro da gente o que é alegria, paz, tudo que é de felicidade. Eu não sei o que é estresse, o que é raiva, o que é ódio, é só amor. Então, através da música, eu expresso todo o meu sentimento. E me sinto feliz em poder passar o que eu aprendi para alguém. Eu tive no interior, Escada, eu cheguei a ter uma escola de sanfona, deixei uns 3 ou 4 meninos lá profissional. O senhor falou de humildade. O que é humildade para o senhor? Humildade, o que eu acho, no meu ver, é a pessoa sempre nunca dizer não, sempre procurar ajudar aqueles mesmo que não mereçam, não pagar o mal com o mal, ter sempre os braços abertos. A humildade que eu digo é isso, e ser o que eu sou, até hoje continuarei sendo. Não tenho orgulho a única felicidade que eu tenho é que Deus me permitiu de chegar a essa idade. Procuro sempre dar de comer a quem tem fome e de beber a quem tem sede. Sem olhar a quem, sem olhar a cor, tudo isso. A gente está num bairro muito cultural, né? Todo mundo entende que é muito cultural. E o senhor com certeza fez parte dessa... Faz parte dessa cultura do bairro. Porque quando eu cheguei para aqui há 46 anos atrás, eu entrava por dentro do corpo com um carrozinho, um táxi que eu tinha. Entrava aí, aqui subia uma ladeirinha. Muitas vezes tirei areia, carreguei na cabeça para construir isso aqui. Esse patrimônio que foi herança dos pais da minha mulher. E eu sempre procurei querer ver isso aqui crescer. Só que, infelizmente, a humanidade, 1000 ou 90%, não colabora. Então eu não posso só querer engrandecer uma coisa que eu sei que tem tudo isso aqui para se tornar um bairro alegre. Quando eu cheguei, nós fazer, eu com o seu Orlando, outra pessoa que morava aqui, nós fizemos um São João, queria fazer o São João, enfeitamos tudo direitinho. No outro dia amanheceu as bandeiras todas arriadas, derrubaram tudo. Eu digo, rapaz, não tem condição. Então, a única coisa que eu faço, se apertar a cigarra da minha casa, como acontecia, eu tinha um carro aqui, um carro em pé, servia a todo mundo, socorria, nunca comprei nada, sempre procurei fazer assim. Agora, para partir para a parte cultural, aqui não tem condições, porque a maior parte, sem querer ofender a quem quer que seja, não colabora, né? Não colabora de uma maneira de querer ver progredir. O senhor chegou aqui há 46 anos, foi? E a paisagem aqui, como é que era hoje, como é que era naquele tempo, como é que é hoje, como é que o senhor vê isso? Eu cheguei aqui em 1970, né? Mas eu casei em 1975, a paisagem aqui era um córrego que entrava por o senhor pode se levantar para mostrar pra gente, para ver se a gente consegue enxergar esse... Um pouquinho, para o senhor mostrar um pouquinho de como era, como é que tá. Não existia essas casas que tem aqui, do lado de cá. Isso aqui tudo era matagal. O córrego ali, justamente onde está canalizado hoje, não era canalizado. Ali era, do lado de lá, tinha uns casebres, chão batido. Ou você ia por ali, pelo lado de lá, beirando o canal, ou vinha pelo lado de cá. Não era nada disso. O carro tinha que entrar ali, depois da casa de sua avó, tinha um cidadão, um guarda municipal, Caetano.
Tinha uma barraca, entrava justamente o carro, tinha que entrar ali. Aí vinha por dentro do carro, aqui chegava aqui, eu parava aí, subia uma ladeirinha de terra para vir para aqui, botar areia, esse terreno aqui foi herança do meu sogro, pronto. Era assim, pronto. Não tem essa visão que tem hoje em dia, nada disso existia, era só matagal, como tem aquele sítio ali até hoje, pronto. Nada disso, só mato e pronto. E a história dessa casa aqui? O senhor falou, foi há 46 anos até que ela foi... Essa casa aqui, quando eu me casei em 1975, eu tinha um apartamento em Jardim Brasília, tinha um táxi. Aí foi quando meu sogro morava em Paraty, a minha senhora trabalhava na Santista. Aí meu sogro disse, eu tenho um terreno abandonado lá em Água Fria do Coco Deodato. Vamos lá olhar, aí eu vim com ele. Aí ele disse que você quer construir a casa, uma casinha para você, eu queria que você viesse para aqui. Eu digo, bem, a gente vem. Aí vim construir, não era assim, aqui na frente uma casinha para a minha sogra, era só esse pedaço aí, aqui não existia isso aqui. E tinha só esse quarto e esse terraço, pronto. Aí foi quando eu fui, foi quando começaram a construir o corpo, construindo. Em 1980, começou a onda de assalto, eu vendi um táxi que eu tinha. Aí fui ser motorista da empresa Pedrosa. Motorista de ônibus? Motorista de ônibus, fazia a linha de Cajueiro. Eu tenho minha carteira para sondar, assinar tudo. Aí foi quando meu sogro disse, meu filho, venha morar aqui, eu vou lhe dar isso aqui. Eu digo, eu não quero. A gente vai pro cartório, aí desmembrou esse terreno daqui até lá, no nome da minha mulher, que é justamente a filha. E esse pedaço daqui para ali, ficou para uma irmã dela que faleceu, que justamente é mãe, tudo aqui é família. Aí foi quando eu comecei a construir, fui trabalhando em ônibus, vendi o carro, guardei, fui gastando tudo até hoje. E pro senhor, como é que era a vida aqui antigamente? O senhor falou questão de fazer festa, como é que eram as outras coisas quando o senhor chegou aqui? As outras coisas que eu criei um show infantil, folclórico, como eu lhe mostrei a foto, né? Eu me vestia de palhaço, meus filhos, menino pequeno e mais alguns sobrinhos, eu tinha aqueles bonecos da Disneylândia, Tio Patinha, Zé Carioca, Mico, tudo isso eu tinha, né? Tinha aqueles bonecos, era um show infantil. Então aparecia muitas festas, tinha os cartões, eu ia numa festa fazer um show, já distribuía os cartões, aí pronto. Aí comecei a crescer, só que depois eu vi que o negócio estava dando dor de cabeça, aí eu desisti, não quis mais. Aí fiquei só, foi quando toquei no forró que tinha em Olinda, Cheiro do Povo, Chamego, ali onde era o Cavalo Dourado, fiz parte desse. O forró que eu mais aturei foi no forró do Náutico. Quixabeira e a banda, eu montei uma banda com músico, com bateria, era Quixabeira e a banda da Garoa. Eu passei 2 anos tocando o forró do Náutico. Foi quando depois acabou o forró, aí eu fui tocar em Olinda, no Cheiro do Povo. Do Cheiro do Povo fui tocar no Chamego. E pronto, e aí fui. E foi quando, sim, em 1954, 85, minto eu fui para São Paulo. Eu tocando. Por aqui é um repentista chamado Galo Preto, o qual tem aqui que eu lhe mostrei, né? Galo Preto. Eu tenho a prova aqui. Disse, tu quer ir para São Paulo para a gente fazer uma campanha política? Aí como é? A gente foi a campanha de Fernando Henrique para prefeito de São Paulo. Aí eu passei 3 meses aqui. Passei 3 meses na campanha de Fernando Henrique para prefeito de São Paulo, no ano da Nova República, no Tancredo Neves. Então eu fiquei hospedado lá no bairro da Liberdade. Na época o governador era Franco Montoro, o prefeito era Mário Covas, que apoiava Fernando Henrique. E eu fiquei hospedado por conta do governo, fazendo show, no qual era Fernando Henrique e Jânio Quadros, do qual ele perdeu para Jânio Quadros. Aí eu fiz a campanha todinha, 3 meses, passei. Na véspera do comício de encerramento, eu recebi tudo que tinha direito, depositei e no outro dia, de 5 horas da manhã, eu peguei um avião e vim embora. Por quê? Não, porque terminou a campanha política, né?
O senhor não gosta Não, mesmo não. de São Paulo? Não, não, não. O melhor lugar para mim de se viver chama-se Pernambuco. Por muitas e muitas razões. Tudo aqui é outra coisa, a cultura, liberdade, certo? Aqui nós temos liberdade. E em São Paulo eu notei que é uma vida agitada. O cara não tem direito a lazer. É 24 horas a vida, trabalhando, na época de repousar, pronto. E é isso. Aí foi quando eu vim embora e daqui comecei a minha vida, né? Até hoje. Sim, aí voltando ao assunto, aí tem uma aposentadoria, não é? Como motorista. E estou vivendo até hoje, só que eu vivo mais da música, né? Porque eu trabalho o ano todo, como agora atualmente eu faço. Eu passei 20 anos em Porto de Galinha, com o balé folclórico do Porto, que eu lhe mostrei, aquele balé, né? Onde nós apresentamos chachado, nossa cultura nordestina, até hoje. O senhor falou de liberdade, que aqui o senhor tem liberdade, em outros lugares o senhor acha que não tem do mesmo jeito. Por quê? O que é liberdade para o senhor? A liberdade para mim é que eu sei que eu tenho o direito de ir e vir. Quer dizer, eu entro aqui qualquer hora da noite, de madrugada, sei que vou chegar na minha casa. E em outro canto, onde a violência multiplica mais do que isso, como nós vemos da televisão, às vezes você está na porta de sua casa, de repente vê uma bala perdida. Você não pode, se tiver que socorrer alguém tarde da noite, em outro lugar diferente, você não vai com medo de ir e não retornar. E aqui não. A liberdade que eu digo é essa, que eu saio qualquer hora que eu quiser, entro aqui como ontem, eu estou todo domingo aqui no Dava da Oliveira, chego aqui de meia-noite, 1 hora, que eu quiser. Sei que vou chegar na minha casa tranquilo. Muito conhecido, tem isso também, a popularidade, né, que eu sou muito conhecido aqui, moro aqui em Santo Todinho, todos me conhecem. Até os próprios marginais que me conhecem, me respeitam, entendeu? E aí pronto, eu não nego, eles sabem que eu não nego nada a ninguém. A liberdade que eu chamo é essa, é o direito de ir e vir a hora que eu quiser. Eu criei meus filhos, ando de cabeça erguida, sou respeitado, considerado, porque eu plantei o bem e como planto até hoje. O senhor falou da política e falou do bairro como se tivesse ido muito, tentado muito na política, tentado ajudar, mas teve aquele decepção com essa questão de tentar construir no bairro umas festas, e teve essa decepção também. E aí eu queria saber, porque o senhor se deu a vida inteira para a música, né? Sim, foi para a música e para fazer o bem. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu passei 35 anos lutando para construir essa barreira aqui, da minha casa. Da minha barreira. Tá aí. Tá vendo? Foi 35 anos de luta para conseguir. Enquanto isso, eu lutei para construir essas outras barreiras que tem. Tudo foi através de meu conhecimento que eu tinha com políticos. Todas essas barreiras aqui, ó, dessas outras casas. Eu lutei, aí foram construídas. Eu deixei a minha por último. Então, na hora de me ajudar, quando a prefeitura disse, está aí o material, a mão de obra é com você. Eu tive que pagar. Ninguém se prontificou a dizer assim, não, eu vou lá ao menos carregar, botar uma lata de areia. Não. E também teve esse problema, essa decepção que eu tive, que eu queria fazer o primeiro São João aqui do Corpo, um negócio ali, eu e o seu Orlando botamos areia, botamos os caixas ali, enfeitamos dali até lá dentro, entre véspera de São João, quando foi no outro dia que eu me acordei, foi a minha cigarra perto, eles arriaram as bandeiras todinhas, cortaram tudo, desmancharam, então já vi que esse povo não quer nada. Aí, minha decepção. Então eu lavei as mãos. O senhor se doou, né, para a música a vida inteira. O senhor sente Sempre. que a música lhe retribuiu de volta? Muitas coisas. Ou tem alguma coisa que o senhor sente que... Não. Eu trabalhei, sempre trabalhei, mas através de tudo que eu tenho, a maior parte das coisas que eu tenho na minha vida, até hoje, as amizades, foi através da música. As amizades que eu construí, muitas coisas foi através da música, como está dando até hoje. Graças a Deus, entendeu? Então isso para mim é importante. Respeito, procuro sempre respeitar o próximo, não me acho melhor do que ninguém.
para mim, todo ser humano, por menos que ele toque, por menos que ele saiba, mas para mim, tanto é que a todo lugar que eu estou tocando aparece como ontem mesmo, 4, 5 sanfoneiros. Todos me respeitam, me chamam de mestre. Eu tenho 65 anos através da música, viajei esse mundo todo, meu Deus. Fui Genival Lacerda, fui sanfoneiro de Genival Lacerda, fui motorista, fui empresário, certo? Quando ele começou. Depois trabalhei com marinês, tudo isso. O senhor também é compositor, né? Compositor. Como é que é um pouquinho do processo do senhor para compor? Eu soube até de uma história do senhor. Sim. O senhor também é compositor, né? Eu compus muitas músicas, tanto a música romântica como a popular, a folclórica. Quer dizer, tudo vem à inspiração. Por exemplo, eu fiz uma música, eu fui para Maceió, aí passeando vi aquele coqueiro lá, o Gogó da Ema. É um coqueiro, você já ouviu falar, já conheceu. É tipo o Gogó da Ema mesmo. Então, através eu observando, olhando pro coqueiro e comecei, aí compus a música, né? Como eu tenho, gravei, muitas coisas. Romântica, Recife, sobre Recife, eu fiz uma música falando sobre as pontes, cidade do Rio e das pontes, todas as pontes de encanto sem par. Eu quisera Recife dos amores, só de flor o teu corpo enfeitar. Tudo isso, eu com a canetinha, tive a felicidade, apesar de eu ter sido da época que molhava a pena no tinteiro, mas estudei até a 8ª série, leio e escrevo corretamente, que eu acho que isso é importante para o ser humano, é saber ler e escrever corretamente e contar. Isso eu agradeço primeiramente a Deus, primeira e segunda a minha avó. Nunca gazei aula, sempre gostei de estudar, como até hoje eu tenho umas coleções de livros aí, que eu vejo quando dou uma passadinha, tem aquela coleção sobre espiritualismo, Allan Kardec, tudo isso eu sempre gostei. O senhor disse que até chegou a tocar até com o Luiz Gonzaga, fez parceria com gente, feito Sivuca, até Dominguinhos. Eu queria saber pro senhor o que é que foi o mais marcante pro senhor até hoje. O mais marcante até hoje, todos eles foram. Agora o que eu mais tive a felicidade foi o Sivuca, porque Sivuca eu estava fazendo o show, foi até você tocar nesse assunto, no Clube Estreia na Paraíba. Eu estava com esse conjunto que eu fazia a parte, Lima e seu Jagunço. Foi quando o Caba disse, quem está aí é Sivuca, ele vai se apresentar. Quando anunciaram qualquer expressão que tratava o Diabo Louro da sanfona, do Sivuca, eu soltei a minha sanfona. Disse, não, pega a sanfona que você vai acompanhar. Eu fiquei nervoso. Aí ele deu o tom e eu fiquei qualquer coisa. Aí para mim foi a maior satisfação que eu tive na minha vida, tocar com ele. E depois disso eu não sei se eu lhe mostrei que eu tenho a foto, né, com ele, no forró de Arlindo Oito Baixo, no forró que tem 2 Unidos. Que eu fui o primeiro sanfoneiro, o primeiro forró de Arlindo Oito Baixo, em 2 Unidos. E o senhor, do mesmo jeito que o senhor sentiu essa admiração por Sivuca, o senhor sente que tem sanfoneiro mais novo que quando chega para tocar com o senhor, chega com essa admiração? Com sim, sinto, além de me admirar, eles me têm o maior respeito, entendeu? Então eu estou tocando no Dalva de Oliveira como eu toquei ontem. Chegou 3 ou 4 sanfoneiros, bom, profissional, mas eu anuncio e eles vêm me respeitam, quer dizer, isso para mim é importante, né? Reconhecem, me tratam que eu não pedi esse nome de mestre, me respeitam, então isso para mim tudo me vai e desce. E só faz cada vez mais eu me sentir mais lisonjeado. Porque além de eu respeitá-los, eles me respeitam mais ainda. Porque o bom é a gente pensar como eu penso. Eu sempre pensei que não existe primeiro sem segundo. É como a música, a palavra que Gonzaga disse, nunca esqueça que sempre tem o que aprender.
Quanto mais você toca, mais tem que aprender. E como foi essa... Porque eu sei que seus filhos também estão com o senhor agora nessa... Meus filhos é o seguinte, o mais novo tornou-se um profissional, porque ele, quando ele disse, pai, eu queria aprender, aí começou a aprender a tocar zabumba. Percussionista, ele toca pandeiro, ele toca todo instrumento. Então tornou-se um profissional, tanto é que eu disse a ele, agora é com você. Lembre-se que sempre tem o que aprender. Hoje ele é uma pessoa requisitada, trabalhou. Ele conhece mais coisas do que eu, porque foi para outros países com o Alcimar Monteiro, foi para a Alemanha, foi para a Espanha, passou 10 anos com o Alcimar Monteiro. Depois trabalhou com Fernando Henrique, como é o nome dela, que é a Cristina Amaral. E hoje ele é um profissional, vive disso, tanto é que tem a família dele com o Jacó. Já o mais velho, porque não adianta você dar murro em ponta de faca. É como a música que eu fiz, não adianta você querer fazer do bonito feio e nem amar o coração de quem não quer. O mais velho, ele não tem aquela tendência para a música como o mais novo. Ele é inteligente, estudioso, todo curso que ele faz ele passa, mas na música, mesmo profissional, só o mais novo é que se tornou um profissional. Com mais de 60 anos, né, de história. 65 anos. 65 também, né? Pois é, o senhor, depois desse tempo todo, o senhor ainda se surpreende, o senhor ainda se emociona com novidades, com coisa diferente na cultura. Eu digo assim, além do seu trabalho, além do acordeon, dos novos sanfoneiros, em outras áreas da cultura, o senhor também se impressiona, gosta? O que é que o senhor... Você tocou no assunto agora que eu gosto até de frisar. Eu gosto, tenho uma orgulho, uma alegria, e ao mesmo tempo eu me decepciono por nós, eu vou falar em geral, não termos sido tão reconhecido, tão valorizado, porque eu não tenho nada contra forró estilizado, não tenho nada contra, mas nós, na música popular brasileira, na palavra forró, que é autêntico pé de serra, não temos aquelas oportunidades, aquele valor que esses outros de forró estilizado estão tendo. Quer dizer, eu sou sincero, eu sempre me decepcionei. As próprias prefeituras não valorizam nosso trabalho, não dá oportunidade a gente que é filho da terra, não só eu, como muitos e muitos outros amigos meus, cantores profissionais, certo? Não temos essa oportunidade. É muito difícil uma rádio chamar para nós fazer um programa ao vivo. É muito difícil uma TV chamar para a gente ter uma participação no programa de TV. É muito difícil. Tem o que? Essas bandas de brega, que eu não tenho nada contra, forró estilizado. Então tudo isso me decepciona. E eu só tenho que pedir a Deus e agradecer a pouca oportunidade que eu tenho de aparecer. Só isso. Como é que o senhor acha que deveria ser? Eu acho que deveria ser, o mundo é para todos nós. Devia ser não, eles deviam mais procurar valorizar, que tragam as novidades, que vem todo ano, que é a mesma coisa, mas que dê não, primeiro a prata de casa, mas aquele ditado popular, prata de casa não faz milagre. Então isso para mim é só decepção. Não é que eu quero que você vê. Essa sala de reboco, eu tive na sala de reboco há mais de 20 anos, porque eu fui através de Arlindo dos Oito Baixos e Flávio José. Mas ele sabe que eu existo, sabe que tem Quixabeira com o Trio Mandacaru. Mas nunca me convidaram, nunca me deram oportunidade. Certo? Outra coisa, trabalhei muitos anos na exposição de animais, quando tinha um diretor lá que sempre me procurou me valorizar. Eu passei 4 anos na exposição de animais, todo ano era quixabeira. Depois que ele saiu, me cortaram. Aí hoje em dia é o quê? Forró estilizado, não sei o quê, que é um direito dele de cada um. Então a minha decepção é essa. Não procuro valorizar mais a nossa cultura nordestina, nosso forró autêntico, porque Luiz Gonzaga, o rei do Baião, as palavras que ele disse eu sempre gravei. O forró autêntico pé de serra é zabumba, sanfona e triângulo. E o resto, negócio de baixo, bateria, não sei o que, guitarra, isso já passou para ser a banda ou forró estilizado. A minha decepção que eu tenho é essa. Não tenho nada contra
todo mundo tem direito a viver. Agora, que se lembre mais, procure mais dar valor à nossa cultura popular brasileira, ao nosso pé de serra autêntico, pé de serra. Tem tanto menino novo aí, bom, tocando direitinho, tocando certinho, mas não tem oportunidade. Porque é todo ano o São João da capital. Eu toquei no Chevrolet há uns 8 anos ou 10 atrás, porque foi um aniversário de uma empresa, Luan, através de um cara que, um amigo meu que me escreveu, eu vou querer você lá, no Castle Hall, né, que era na época do Chevrolet. Aí eu fui, justamente eu tenho as fotos aí, eu com o Elba Ramalho, com aquele saudoso Chimbinha, né, aquele humorista, Geraldinho Lins. Aí eu fui, toquei, fiz minha apresentação, Elba Ramalho veio me cumprimentou, mas depois disso, ninguém se lembra mais, certo? Isso para mim só é decepção. Se você procurar saber qual é o som, eu fui homenageado, como lhe mostrei naquele dia, na Câmara de Vereadores, mas se você procurar saber qual o sanfoneiro mais antigo que existe, que tem história e é lembrado, só existe eu. Foi embora Camarão, foi embora Dominguinho, foi embora Sivuca. Qual é o outro que tem? Com 65 anos de estrada até hoje, que eu agradeço a Deus, estou lúcido, né? Divulgando o que é nosso. Mas não sou lembrado, não estou sendo lembrado, certo, talvez através da entrevista, como aconteceu uns anos atrás, deram um pessoal da Regional do Comércio, o sinal, ele é neto ou é filho. Não, é um dos filhos de Claudião do Germano, que foi meu amigo de mamão muitos anos, veio aqui na minha casa, me entrevistou, fez filmagem, nunca foi ao ar. A história de Quixabeira. Nunca foi. Nem eu fui atrás. Entendeu? O que eu quero dizer é isso. Nessa sua jornada, infelizmente o senhor também teve percalços, e no caso, por exemplo, muita gente ingrata. Como é que o senhor lidar com gente ingrata? Gente ingrata é o seguinte, eu não guardo rancor, nem pago com a mesma moeda. Eu entrego primeiramente a ele, ao Pai Todo-Poderoso, porque depois as decepções que eu tive ingrato, fui enganado, viu? E com o empresário. Como é que foi isso? O empresário mesmo, o cara me emprestou aqui passou muitos anos me empresando, me vendeu para um show com meu dinheiro, não me pagou. Eu fui para Itamaracá, na prefeitura, as 3 vezes, gastei dinheiro, até que um dia fui o secretário de lá, disse, não, ele já recebeu. O seu dinheiro já recebeu. Aí eu fui atrás e ele disse que não foi, eu disse, sabe o que mais, entregar a Deus. Aí de repente Deus chamou ele. O outro me enganou, foi-se embora para o Rio Grande do Norte, para Natal, um tal de Paulo Babão, lá do Alto do Pinho. Então eu fazendo uma turnê com o Marinês e sua gente, nós fomos para o Rio Grande do Norte, e eu sempre gostei quando chegava na cidade grande, eu chegava no hotel, tomar meu banho, botar meu terno, gravata e passear, conhecer a cidade. Foi quando eu vi ele vendendo churrasquinho numa praça, uma carrocinha. Isso para mim foi suficiente, me pagou. E quando eu falei, gritei que ele, digo, não, estás perdoado. Não tenho nada contra. Não tem coisa melhor do que essa. A que se faz, a que se paga. Nunca fui atrás, já fui enganado muitas vezes, mas nunca fui atrás, nunca botei questão, nunca fui para a justiça, pronto, até hoje. Por quê? Porque eu sei que eu como 3 vezes ao dia, minha família, mantenho minha família, tenho meu lar e deito a minha cabecinha para dormir tranquilo. Tem coisa melhor. O senhor falou de alguns momentos, né, que o senhor tentou fazer, mas teve essa decepção aqui no bairro, é da música, é da vida? Eu vou lhe responder agora mesmo. Essa generosidade vem da minha criação, porque eu fui criado. Eu achava bonito quando alguém chegava, bença pai, bença mãe. E eu não tive amor de pai nem de mãe. Eu fui criado com minha avó. Minha avó foi quase do tempo da escravidão, então ela sempre me dizia, me criava, me educou dizendo, seja sempre humilde, seja sempre generoso, e o errado para você sempre acha que está certo. Isso para mim foi importante, essas palavras eu gravei até hoje.
Outra coisa que ela disse, o mal adquirido é mal possuído. Só queira aquele que Deus lhe determinar. E sempre, nunca paga o mal com o mal. A minha generosidade vem disso. Então eu não tive amor de pai, não tive amor de mãe. Nada disso que eu tive eu dei a meus filhos. Porque meus filhos são comigo hoje. Se chegar aqui agora, ele conhece. Olha lá, deixa o pai, me beija, me abraça, se preocupa. Pronto, a minha generosidade é dessa. Vem disso aí. O que eu não tive, que todos os filhos têm, que é amor de pai, amor de mãe, carinho. Mas tive a minha avó, foi tudo. Foi mãe, foi pai, me educou, só de ter me educado. Um camarada que nasce no interior, nasci numa usina, né, ao lado da cidade de Escada. Eu encontrei cana, quer dizer, saía de 4 horas da manhã em cima de um caminhão com uma foice para cortar cana embaixo do braço. E quando chegava às 5 horas da tarde, eu não tive infância. Não tive direito a ir brincar e isso, aquilo, outro, não. Nada disso eu tive. Porque quando eu vinha, eu ia estudar, aprender a ler. No domingo, que era de lazer, eu ia para a feira com minha avó. Ela fazia farinha, a gente ia vender farinha. Na feira livre. A minha infância foi essa. Aprendi farinha, muitas noites na casa de farinha com ela, rapando mandioca e coisa, e aí sempre fui. E estou aí criado, graças a Deus. Eu não posso me queixar de nada. Então é daí que vem a minha humildade e a generosidade e outras coisas. Qual é a lembrança que o senhor tem da sua avó? A lembrança que eu tenho dela a todo instante, todo momento, é só coisas boas, a educação que ela me deu, o carinho que ela me deu, a preocupação que ela me deu. E se hoje eu sou o que sou, não me tornei um analfabeto, agradeço a ela. Tudo que eu fui na minha vida e sou até hoje é através da minha avó. Se hoje eu sou um grande músico, me considero um grande músico, porque foi através dela que teve a dignidade e a coragem de pegar a única máquina de costura, que era o ganha-pão dela, vender para comprar uma sanfona para mim. Resultado, depois eu recuperei essa máquina. Com a sanfona que ela me deu, ganhei dinheiro, recuperei e dei, tá aí mãe, que eu chamava ela mãe, tá aí mãe, a sua máquina. Tudo isso aí importa. É uma dádiva, né? E o senhor falou, né, de dessa falta de espaço também que acontece. Tem alguma coisa que o senhor queria pontuar sobre... Tem. A falta de espaço que eu digo é que os empresários, os radialistas, os homens que têm poder, procuram valorizar mais a nossa classe, a classe da música popular brasileira, a classe do forró pé de serra, que não é. Nós somos marginalizados. 90% não reconhece, não dão valor. Por quê? Porque vem essas bandas estilizadas, vem não sei quem, fulano que vem aqui há 10, todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. Você vê agora é o Safadão, Ivete Sangalo, músico que não faz parte, que não conhece nem o que é a cultura da música popular brasileira. E nós ficamos assim, ó, encostadinhos. Chama-se um tapa-buraco. Mas isso vem aumentando com os governos, ou o senhor sente que não, é igual É a mesma coisa. Não, há uns anos atrás não. Há uns 20 ou 30 anos atrás não era assim. Eu vou lhe dar um exemplo. Há uns 35 anos atrás, ou 40. Quantas vezes eu fui tocar em Caruaru, no pátio do forró, Alto do Moura? Quem era a banda estilizada que você via ali? Nenhuma. Era o quê? Era aquele trio nordestino, Luiz Gonzaga, Elba Ramalho, Marinei. Hoje em dia quem é? O El Safadão, Gabriel Diniz, não sei. É isso. São essas coisas. Onde é que está a nosso valor, a nossa cultura, a música popular brasileira? Como é que eu vou divulgar o que eu tenho, o que eu sei, que Deus me deu dom? Que lá só querem esses estilos. Por quê? Porque para eles dão mais lucro e nós não damos. Você vê, quantos cantores tem aí bom? Meus amigos, Geraldinho Lins começou comigo, Alcimar Monteiro, Jorge de Altinho, trabalhei com ele, forró do Náutico. Para Jorge de Altinho pro forró do Náutico era muito sacrifício, porque a agenda era assim, ó. E agora? Não tem. Até passou o tempo apagado, ó.
Dá licença. Passamos tempos sem ser lembrado na geladeira. Então são essas coisas. A minha revolta, eu quero mais uma vez enfatizar e me expressar. Eu sou revoltado unicamente com isso. Não é que queiram se lembrar que Quixabeira existe. Eu quero que lembrem que a nossa música popular, o forró, tem que o pé de serra, tem que ter mais oportunidade, certo? Ter mais oportunidade. Eu estou admirado agora no Japão, não sei onde, que foram os brasileiros dar aula de forró. Porque é uma cultura que não morre nunca nem morrerá. Eu não sei como ainda lembram do Rei do Baião, eu não sei. Mas lembra o Rei do Baião. Dominguinho lembra muito pouco. Trio nordestino. São essas coisas. Só para fechar agora na parte final aqui, o senhor foi taxista durante muito tempo. O que é que marcou para o senhor nessa época? Bem, eu fui taxista em 1970, quando eu cheguei. Eu fui ser motorista de um crente que tinha 2 táxis. Aí trabalhei, eu solteiro, em 73 ele me deu a oportunidade de vender um táxi a mim. Aí eu comprei o táxi, aí ele fui pagando e tal. O que marcou na época foi que eu, através do táxi, eu construí um lar, me casei em 75. Tudo isso através, o que marcou foi isso. O táxi foi que me fez com que eu realizasse o que eu queria. Que eu achava, queria me tornar um trabalho mais responsável, casar, ter o meu cantinho, como quando eu me casei em 1975, eu tinha esse apartamentozinho lá em Jardim Brasil e tinha meu táxi. Aí, quando eu pedi a minha mulher em casamento, meu sogro era de uma família pobre, disse, eu banquei tudo. Me casei aqui na igreja Santo Antônio. Então o que marcou para mim foi através do táxi que eu construí o meu lar, me casei e vivi com o táxi até 80. Foi quando em 80 começou a onda de assalto, aí ela grávida pediu para eu vender o táxi, eu vendi, botei o dele no banco e fui dirigir o ônibus na Pedral. Trabalhei na Pedral há uns tempos, depois apareceu a oportunidade de trabalhar. Eu sempre trabalhei, em prestadora de serviço, eu fui vigia, eu fui vigilante, mas vigilante de compra e bem, tudo isso eu fui. Mas no tempo de taxista, nenhuma história diferente marcou o senhor? Não sei se... Não. Engraçado, alguma coisa boa, uma coisa ruim, alguma história que aconteceu com o senhor nessa época? Não, porque a minha vida era só trabalhar, né? Eu só pensava em trabalhar. Obrigado. Eu só pensava em trabalhar e saber que ia dormir com a renda no dia de pagar a letra do meu táxi. Pronto, o que marcou foi isso, que eu fui uma pessoa responsável. Cumpri com meus deveres como cumpro até hoje. E o senhor é um homem muito politizado. Eu queria saber para o senhor como é que o senhor enxerga a ligação entre política e cultura. É muito fácil. O que eu enxergo, eu que fui um homem, um ser humano, que fui o cara que mais fez campanha política através da música, o que eu acho que entre política e a cultura não tem o merecimento que devia ter mais sobre os governantes, os poderes, investir mais na nossa cultura. Você veja, vou lhe dar um exemplo, quantos anos faz que aquele Geraldão está fechado? Isso é uma vergonha. Ali se apresentava o quê? Shows folclóricos, cultura, ginástica, tudo. E até hoje só fazem comer e nada é realizado. Entra governo, sai governo, porque eu vou frisar uma coisa. Eu quero que você me apresente ou cite o nome de um político honesto atualmente. Não existe. Eu tive a felicidade de deixar de votar, graças a Deus. Não voto mais. Eu votei em Lula a primeira vez. Para mim foi um bom governo. Depois disso, o que eu acho é isso, sobre a cultura e política. Que a política, eles procuram puxar a brasa para a sardinha dele. A cultura é que se ferra. E como a educação tá bem. Então, o que eu acho é isso. Eu nunca quis, nem quero me botar aqui como líder comunitário. Queriam que eu fosse, não, Deus me livre. Por quê? Por muitas e muitas razões. Porque eu não ia ter aquele apoio estrutural que é preciso. Né? Porque o líder político não é ser só o nome, ele precisa de muitas coisas.
E nós, não, na hora de precisar daquele apoio necessário, não existe. Nós não temos. É isso que me revolta. E o que o senhor sente que do legado para a música, para o bairro também, como esse articulador cultural, o que o senhor sente que o senhor vai deixar assim? O que eu vou deixar é... Já deixou, né, marcado, né? Não é a mesma coisa. É sempre alguém lembrar que existiu aqui um sanfoneiro quixabeira, né? Que sempre procurei a mesma através fora da música, fazer o bem, nunca neguei nada a ninguém. Minhas portas sempre estão abertas. Então, é isso. Mas o resto, e tudo na vida é passageiro, né? E como Não adianta homenagem depois de morto. Se tiver que fazer, que façam agora. Se tiver alguma coisa para fazer por mim, façam agora. Porque encontrei muitos idealistas. Eu quero frisar isso a vocês. Encontrei muitas pessoas idealistas. E eu me iludia. Só que depois, com o tempo, eu ia vendo que era só idealismo, não era realismo. Porque realismo é aquele que realiza, é a realidade. Vamos fazer, então vamos fazer agora. Porque eu até hoje eu tinha aqui guardado essa mágoa da Rádio Jornal do Comércio. O filho de Caldeirão Germano, vim para aqui para querer fazer um vídeo, me entrevistar, que ia pro ar, não sei o quê. Até hoje. E eu, olha, fulano, tu liga amanhã na Jornal do Comércio, tá a hora que eu vou aparecer. Nunca apareci. E não deram satisfação. E sim, outra coisa também, Olha, eu ouvi isso, perdeu, né? Mas a vida continua. E o futuro, seu Quixabeira? O futuro só Deus pertence. O futuro que eu espero é que Deus me dê esses momentos que eu estou tendo de paz, felicidade, saúde, que eu possa todo dia me saber que eu vou dormir com a consciência tranquila, que eu vivo, meus filhos criei tudo honesto, vivo na honestidade. Pronto, meu futuro é esse. E agradecer a Deus toda hora, todo instante, por cada momento que eu tenho na minha vida. Então, Sem saber que vou deixar meus filhos amparados. Tanto meus filhos como a minha neta. O senhor falou sempre de Deus e agradecer a Deus. É porque eu sou católico, apostólico e romano. Era esse ponto. O senhor é religioso, ligado Sou a... demais até. E a pobreza, seu Quixabeira? A pobreza, a palavra pobreza que eu acho, que eu penso, são aqueles que vivem assim abandonados no mundo, na rua, sabe que amanhã é outro dia e não vai ter o direito que nós temos de ter a nossa mesa com o nosso café da manhã, chegar a hora do almoço, ter o nosso feijão. A pobreza que eu digo é essa. E não ser lembrado pelos aqueles que estão de barriga cheia, que é muito difícil alguém chegar e, não, falando, vamos lá, eu não, aqui, graças a Deus até hoje, eu já matei e mato, se precisar, a fome daqueles que precisam. Acaba de chegar, já chegou aqui, o que eu tá com fome, entra, senta aí, mandar minha filha e minha mulher botar um prato de comida, deixa comer. E o que é que o senhor acha que... O que é que o senhor acha que acontece depois que a gente morre? Bom dia. Pode passar. A entrevista aqui tá... Olá. Tudo bom, filho? Tudo bem? Tá ótimo. Tudo ótimo, graças a Deus. Você é amiga minha, Célia. Tudo bem? Tá bom. O que eu acho, depois, após a morte, é só a lembrança que fica, né? Daqueles que queiram se lembrar, que é muito difícil. É muito difícil. E após, quer dizer, se você não é lembrado em vida, que é muito difícil, a não ser algum parente que sempre sabe que você está fazendo falta nele em alguma coisa, do qual ele contribuiu durante a vida. Entendeu? Tem mais casas aqui para trás? Não, é da minha mulher, é um salão que eu tenho lá, ela tem lá dentro. E a minha mulher ela é espírita. Aí tem que abrir o jogo, né? Aqui não tem nada, entendeu? Ela é espírita, é um dom que Deus deu a ela, que eu respeito. Então tem essas crentes, que é um direito, é a mesma coisa de eu estar, você querer, eu vou ali, eu preciso de um conselho, mas que sabe, eu vou lá para ele tomar esse conselho. Porque ele sabe primeiramente ali, ó. Tudo vem através dele. Não é isso? Sem ele não somos nada. Tudo que nós fizemos ou tivemos tem que ser através dele. Por isso que quando me levanto, quando me deito, primeiramente eu faço minhas orações e sei
que Deus vai me dar aquele dia melhor do que o dia antes. O senhor não acha que teve vida passada, ou que o senhor vai ainda, depois que o senhor se for, vai viver de novo de outro jeito? O senhor não acredita nessas coisas, não? Não, eu não acredito pelo seguinte, porque o dia de amanhã só a Deus pertence. Então eu não sei, depois que a gente parte dessa, quando é chegada a hora, como diz o ditado, eu não sei o que pode acontecer, né? Não sei, eu não acredito nessa palavra reencarnação. Me desculpe, mas não. Existe sim as lembranças, os sonhos, que já aconteceu de eu sonhar comigo. Depois de 40 e tantos anos com minha mãe, que faleceu, meu pai, uma irmã minha. Como é que foram esses sonhos? Não, que quando eu saí com minha mãe, há uns anos atrás, que ela me falou o seguinte, que eu me continuasse da maneira que eu sempre fui, humilde, sem maldade no coração e procurando fazer o bem sem olhar a quem. E seu pai? Meu pai não teve muita educação, por incrível que pareça. Eu não sei se é porque ele não me criou, nunca tive sonhar com ele, né? Porque ele se afastou, eu era pequeno, quando ele se separou de minha mãe. Porque eu não sei até hoje quem teve razão, se foi ele ou foi ela. Então a mulher é o ponto fraco. Eu procurei optar para ficar ao lado da minha mãe, né? Apesar dela ter me abandonado também. Quer dizer, não me abandonou, sim, porque ela teve que vir cuidar da vida dela, veio trabalhar aí na fábrica, né? Como tecelão, uma profissão que tem. E me deu para minha avó criar eu e meus 2 irmãos. A gente está encerrando aqui. Aí eu queria saber se o senhor tem alguma coisa que o senhor queria. Alguma coisa que o senhor queria contar sobre quem é Quixabeira, sobre sua vida. Algum arrependimento, alguma frustração, alguma felicidade, alguma coisa que o senhor queria pontuar a mais do que já foi dito. Eu posso contar o seguinte, eu quero dizer que eu me sinto feliz por ter tido a oportunidade de me tornar hoje o que eu sou, como músico profissional, quixabeira, conhecido, respeitado, e agradecer a Deus enquanto Ele puder me dar essa felicidade de eu divulgar o que tem dentro de mim através da música, e pedir a Deus que os homens políticos, a cultura nossa seja mais reconhecida, mais valorizada, principalmente quando chega a nossa época agora, que é o mês junino. Né? É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, seu Quixabeira. Para mim foi um prazer e estarei sempre à disposição de vocês na hora que precisar. Muito obrigado. Eu não sei se foi boa a entrevista. Maravilhoso. Aliás, vocês me pegaram desprevenido. Eu sou um pouco tímido e calado.